Efésios capítulo 5. Nós vamos ler apenas o versículo de número 17. Estamos nessa jornada, nessa caminhada bíblica, estudando a carta de Paulo aos Efésios, e hoje então olharemos apenas o versículo de número 17, no capítulo 5. O texto diz assim: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Irmãos, a história está eivada, ela está carregada de biografias de homens e mulheres que esmeraram ter uma vida cristã mais piedosa. Se tem uma coisa que edifica muito a sua vida, é ler biografias de crentes. Homens que marcaram a história, mulheres que marcaram a história no seu tempo, pessoas que foram realmente rendidas ao Senhor e entregaram as suas vidas, não apenas num ato heróico de ser um missionário num país distante, mas muitas vezes vivendo a vida comum do lar, como uma mulher piedosa, como um homem piedoso, como um homem temente ao Senhor. A história está carregada de nomes assim. A lista seria enorme. Nós gastaríamos, quem sabe, horas e horas falando desses irmãos do passado, e certamente de muitos irmãos também do tempo presente. Eu gostaria apenas de me aventurar aqui em citar alguns nomes, quem sabe alguns conhecidos de vocês ou não, mas que a gente pudesse ilustrar brevemente esse fato. Não vou contar a história de cada um, porque cada história demandaria aí longo tempo, mas você pode se lembrar, por exemplo, de Susanna Wesley. Susanna Wesley foi a mãe de John e Charles Wesley. Eles eram de uma família anglicana. Naquele período da Inglaterra, a igreja anglicana estava extremamente acomodada, paralisada, e Charles Wesley, de modo muito especial, foi um homem dedicado a buscar o Senhor. Mas a sua mãe, Susanna Wesley, ela tinha 19 filhos. Naquela época era assim, famílias grandes. Ela tinha 19 filhos. Ela gastava um tempo especial para orar por cada um deles. Se você tiver 19 filhos e gastar 3 minutos para falar com Deus sobre cada um, você está gastando talvez quase 1 hora de oração. Ela tinha esse tempo de oração para falar com o Senhor sobre cada filho, sobre a realidade de cada um, sobre a espiritualidade de cada um, sobre o temor de cada um ao Senhor. E ela teve a bênção de ter esses homens todos, homens e mulheres, aos pés do Senhor. Charles e John criaram ou foram os fundadores da igreja metodista, que hoje é uma igreja de denominação mundial. Homens que abalaram àquela época a igreja cristã lá da Inglaterra. Sarah Putnam Calley, conhece esse nome? Sarah Putnam Calley, se você pegar o nosso hinário, talvez os mais antigos, ele vai trazer junto a cada hino quem foi o autor da poesia. E Sarah Putnam Calley foi a esposa de um pastor que foi o fundador da igreja congregacional no Brasil. Eles vieram para o Brasil um pouco antes de Simonton, que foi o fundador da presbiteriana. E Sarah Putnam Calley, esposa desse médico, ela era uma musicista. Compunha muitas e muitas músicas, muitos e muitos hinos que nós cantamos hoje para adoração ao Senhor nosso Deus. Uma mulher piedosa, uma mulher tremendamente piedosa diante do Senhor. Charles Spurgeon, não dá para falar de Charles Spurgeon, o tempo é pouco, né? Mas foi considerado o príncipe dos pregadores. Ele pregava naquela época sem microfones para uma plateia de 10 mil pessoas. E o povo ficava em silêncio. Todos ali para ouvir aquela voz de trovão, provejando as verdades do reino de Deus e levando milhares e milhares de pessoas a um coração quebrantado e contrito perante Ele. Amy Carmichael, uma missionária que foi para a Índia, e lá ela dedicou-se a salvar crianças que eram vendidas pelos pais para a idolatria pagã da sua época daquele país. Ela comprava essas crianças e conduzia não só as crianças, mas também as suas famílias ao conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Corrie ten Boom, lembra desse nome? Ou Cornélia ten Boom. Essa senhora era filha de uma família holandesa, e na época da guerra, a família toda, por ser judia, a família toda foi aprisionada pelo nazismo.
Ela e a irmã foram para um presídio, viviam nus ali diante do povo, porque esse era o tratamento do nazismo sobre os prisioneiros. A irmã foi violentada, morreu na prisão. O seu pai foi executado pelo poder nazista. A família foi dilacerada. Mas essa Corrie ten Boom, uma mulher extremamente piedosa, passou por tanto sofrimento, mas a sua vida foi um marco de uma vida temente ao Senhor. C.S. Lewis é o nome mais conhecido, né? Também um filósofo, um homem extremamente conhecido, um homem extremamente inteligente, alguém que devotou a sua vida a servir o Senhor. Um grande escritor na área filosófica e na área da ficção, escrevendo grandes peças e todas elas pregando o Evangelho. Quando você lê as Crônicas de Nárnia, é mais do que uma distração infantil. É o Evangelho sendo pregado, basta ler as entrelinhas. Quando você lê Longe do Planeta Silencioso, Perelandra, vários outros livros de C.S. Lewis, você fica encantado como esse homem tem sabedoria para falar do Evangelho de uma forma, às vezes até subliminar, mas tão profunda, mostrando as verdades do Evangelho. Leia C.S. Lewis. Billy Graham certamente foi um homem mais conhecido, mais próximo a nós, viveu agora de 1918 até 2018, no ano que ele completaria 100 anos, ele falece, um grande pregador batista, aí alcançando também o mundo todo com a pregação do Evangelho, mas mais do que ser um grande pregador, um homem de vida pia, um homem de vida extremamente piedosa. Russell Shedd, alguns de vocês talvez conheceram Russell Shedd pessoalmente, talvez outros só por leituras, mas uma coisa que nos encanta sobre o Russell Shedd, ele morreu agora em 2016, a sua filha testemunhou para o mundo dizendo: eu só sabia que o meu pai era pecador porque a Bíblia dizia. Que coisa linda. Quem de nós vive uma vida assim, tão piedosa, tão consagrada, que o pecado não é nem percebido em nossa vida? Só sabia que meu pai era pecador porque a Bíblia dizia isso. Eu não via o meu pai nesses erros todos. Homens piedosos, mulheres piedosas que tiveram de fato uma vida separada para o Senhor. Requisitos para uma vida cristã de qualidade. É o tema que nós estamos abordando. Falamos da primeira parte na semana passada, versículos 15 e 16, e hoje quero explorar com vocês mais duas dessas questões. Paulo admoesta, meus irmãos, sobre 4 tipos do andar cristão. Eu vou repetir aqui rapidamente, você não precisa consultar a Bíblia agora, mas ele fala que o cristão, ele anda em unidade. E nós vimos isso do capítulo 4, verso 1 até o verso 16. Paulo fala que o cristão, ele vive em pureza. E Paulo falou disso então do capítulo 4, 17 até aqui 5, 17. Paulo vai falar depois do verso 5, 18 até o 6, 9, andar em harmonia. Na família, marido e mulher, pais e filhos, vida profissional, patrão, empregados, harmonia nos relacionamentos. E Paulo vai falar depois, andar em vitória, do capítulo 6, do verso 10 ao verso 24, encerrando ali a sua carta. Vida cristã, se ela não for levada, ela se deteriora. Vida cristã, se não for levada a sério, ela se dispersa. Jesus falou o que do sal? Vós sois o sal da terra, e se vocês não permanecerem com a qualidade de sal, vocês vão ser jogados para serem pisados pelos homens. Será que tem crente sendo pisado pelos homens nos dias de hoje? Ser pisado pelos homens é ser falado mal dele, é ser colocado na boca do mundo para dilacerar, para demonstrar que aquela pessoa não tem nada de crente, embora esboce a vida piedosa, embora esboce a vida religiosa. Tem crente sendo mal falado pelo mundo, porque a vida dele perdeu o sabor. Tem crente sendo desprezado por colegas de trabalho, por pessoas da família, porque ele não é um cristão de qualidade. Então Paulo está tratando conosco aqui, meus irmãos, que nós devemos viver em pureza, devemos viver em santidade. E é disso que Paulo tratou então do capítulo 4, verso 17. Não andem mais como vocês viviam quando não eram crentes. Não andam mais como os gentios vivem. Até o versículo 17 desse capítulo. Não se tornem insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Então eu quero compartilhar com vocês requisitos para uma vida cristã de qualidade. Continuando aqui, requisito 3.
O requisito 3 é não vos torneis insensatos. Então, o terceiro requisito que Paulo propõe aqui para uma vida cristã de qualidade é justamente que não devemos ser insensatos. Essa palavrinha tão comum nos dizeres bíblicos, talvez tão ausente do nosso dizer no dia de hoje, mas o que é um insensato? Então, Paulo mostra que nós devemos ser sábios e não insensatos. O mundo, meus irmãos, lá nos dias da igreja primitiva, o mundo nos dias da igreja primitiva era extremamente pervertido, extremamente devasso, tal qual é o nosso mundo de hoje. Hoje a igreja cristã fica abismada com essa questão toda de gênero, com a questão da homossexualidade solta, campeando e muitas vezes entrando até para o meio da igreja cristã. A igreja fica assustada com isso. Nos dias de Paulo não era diferente. Nos dias de Paulo, nessa região para a qual Paulo escreve aqui, da Ásia Menor, a Grécia e esses países nessa região mais próximos à divisa do Oriente com a Europa, aqueles países tinham a prática, por exemplo, de um jovem adolescente, quando ele completava seus 13, 14 anos, o pai contratava um namorado para ele. Olha que coisa louca, né? Hoje o pai não contrata, ele só leva para o clube e deixa o menino lá à vontade, né? Ele incentiva, quem sabe, através de portarias e de manifestos sociais, para que o seu filho se adeque a essa sociedade pecaminosa. Naquela época era assim. O jovem adolescente tinha um homem ao seu lado, que ia ser uma espécie de namorado desse menino até os seus 25 anos. Ia ensinar tudo e fazer tudo que a sexualidade mundana permitia naquela época, para que esse garoto aprendesse e depois escolhesse o que ele quisesse ser na vida. Que mundo podre. É desse tipo de vida que Paulo está dizendo, vocês não podem mais olhar para isso, vocês não devem mais andar nesse meio no qual vocês viviam antes, porque vocês agora são luz do Senhor, antes vocês eram trevas. Então Paulo está tratando, meus irmãos, como uma sociedade podre, como uma igreja que foi tirada do meio dessa podriqueira toda, e quando sai dessa podriqueira toda, muitas vezes a lama ainda vem junto. Eu não me lembro qual é o autor, os irmãos que gostam da leitura teológica talvez lembrem, alguém disse que na justificação, Deus me tira do pecado, mas na santificação, Deus tira o pecado de mim. Né? Então o processo pelo qual Paulo está tratando aqui é justamente esse processo da santificação. Convertidos vocês já foram, já receberam a graça de Deus, já são salvos em Cristo Jesus, mas estão sujos com o pecado, estão sujos ainda pelos manifestos e formas de ser de uma sociedade pecaminosa, ainda trazem na vida de vocês vícios que não são de fato pertinentes à fé cristã. Vocês são luz do Senhor, saiam das trevas, deixem as trevas de lado. Esse era o dizer de Paulo aqui. Então Paulo vai dizer aí, se você volta, por exemplo, no versículo de número 7, não sejais participantes com eles. Se você olha no versículo 11, não sejais cúmplices nas obras que eles vivem. Vocês saíram de lá, não tem nada mais a ver com essa vida pecaminosa, não vivam mais assim. Então o fato de os crentes evitarem a devassidão, meus irmãos, foi motivo tanto de admiração, muitos ficavam admirados, como essa pessoa mudou. E não é assim também nos dias de hoje? Quando alguém sai das drogas, dos vícios, da promiscuidade, da prostituição, de uma vida devassa, nossa, como essa pessoa mudou, agora é um crente, é diferente. E sim, a gente fica alegre em ver essas mudanças. Então eles eram objetos também, tanto da admiração dos de fora, quanto muitas vezes eram também objetos da hostilidade dos seus vizinhos pagãos, que atiravam pedras e falavam mal contra eles. Corre comigo, por favor, lá para Pedro, primeira carta, lá no finalzinho da sua Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 4, Pedro diz assim: por isso, difamando-vos, estranham que vocês não mais concorrem com eles ao mesmo excesso de devassidão. Ou seja, os seus amigos não crentes, os seus conhecidos não crentes, agora eles estranham, eles acham esquisito, por que é que vocês não participam mais daquilo? Por que é que vocês não estão mais envolvidos naquela vida a qual vocês estiveram até então? Então, era motivo de admiração, de assombro, mas Pedro diz aí, eles difamando,
Eles falam mal de vocês. Vocês são objetos das gozarias, das zombarias que eles fazem lá no meio em que eles vivem, falando mal do cristão. Então, isso era a realidade lá e cá. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele convoca os crentes aqui de Éfeso para que eles não se tornem insensatos, mas para que eles pudessem agir com sabedoria na luta contra o pecado. Não seja insensato. Versículo 17, primeira parte, por essa razão não vos torneis insensatos. O que é a palavrinha insensatos? Lá na língua grega, a palavrinha insensato é a palavrinha afrones. Palavrinha afrones, palavra insensato aqui. Essa palavra, ela sugere não uma ausência básica de sabedoria, não é simplesmente alguém que não tem sabedoria, como a gente falou no versículo de número 15, não é? Mas significa literalmente, não seja uma pessoa vazia de mente. Não seja uma pessoa destituída de capacidade de raciocínio. Porque às vezes a pessoa pode ter muita inteligência, ser muito capaz de raciocinar as coisas, mas não é sábio. Não é? Já foi na faculdade ou lá na sua escola e você tem um professor que ele é crânio. Ele conhece tanta coisa, você fica admirado da capacidade mental daquele indivíduo. Mas ele não consegue passar o que ele conhece. Ele não consegue explicar direito, de forma clara, a matéria na qual ele está ali representando como professor. Não é? Então, certamente você já passou por isso no seu círculo acadêmico por aí. Pode ser inteligente, mas pode não ter sabedoria, porque sabedoria é diferente de inteligência, sabedoria é diferente de conhecimento. Então, Paulo não está falando aqui de pessoas que não têm sabedoria. Paulo está falando de pessoas que estão vazias de mente, pessoas que não têm a capacidade de raciocinar, pessoas que não têm a capacidade de pensar honestamente, julgar as coisas e escolher, de fato, a partir do Evangelho, o que ele deve ser. Então, esse termo afrones, que é a palavrinha insensato aqui, ele carrega sentidos secundários, como, por exemplo, tolo. Não seja tolo. Ou como imbecil. Opa, isso é uma palavra pesada, né? Imagina alguém te chamar de imbecil. O que é um imbecil? O imbecil é um idiota. O que é um idiota? O idiota é aquela pessoa que não raciocina por conta própria, mas vai no raciocínio dos outros. Ele não é capaz de pensar e adequar as coisas, ajustar as verdades na sua vida, e ele tem um padrão, que é a Escritura, mas ele simplesmente é conduzido por outras pessoas. Não seja um idiota, não seja um imbecil. Indica aqui, meus irmãos, pessoas que corriam o risco de sair daquele estado de integridade, de bom senso, para o qual eles foram chamados em Cristo Jesus. Agora você é uma nova criatura, mas porque todo mundo está fazendo, ele vai junto. Ele não pensa, ele não reage, ele não raciocina a vida cristã, ele simplesmente vai no que a maioria faz. Qualquer semelhança com a igreja de hoje não é mera coincidência também, né? Infelizmente, a igreja cristã no mundo, e a gente olha para o Brasil, que está mais perto de nós, está cheia de imbecis. Está cheia de pessoas insensatas. Está cheia de pessoas tolas, que apenas repetem gestos, acreditando que com isso servem ao Senhor. Apenas repetem rodopios e retetés da vida, achando que essa é a forma de adoração a Deus. Não vão para a Escritura, não raciocinam, não pensam. Paulo está dizendo, não sejam tolos, não sejam pessoas vazias de mente, não sejam pessoas que não raciocinem. A fé cristã, ela não é apenas uma coisa que você sente. Tem crente que pensa assim, né? Hoje o culto foi tão maravilhoso que eu cheguei a me arrepiar, né? Então é a espiritualidade dermatológica, né? Se a pele dá aquele arrepio é porque o culto foi bom. Se não sentiu nada, o culto não foi bom, né? Paulo não fala disso, a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que o culto é o quê? Racional. O culto é inteligência. O culto é você compreender a palavra e dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me. É você entender a verdade e dizer, Senhor, eu quero ser essa pessoa. Senhor, eu quero ser mudado por Ti. Eu entendi agora o Evangelho. Culto não é apenas um frenesi. Culto não é apenas um momento de emotividade, culto não é apenas um momento de retetés e bailes e pulos, pensando que com isso serve ao Senhor. Culto é algo racional. Hebreus capítulo 11, versículo 3, o autor de Hebreus diz assim, que pela fé entendemos que, não é? Ele continua dizendo lá, mas pela fé nós entendemos. Servir ao Senhor
mexe com o nosso entendimento, mexe com a nossa compreensão, mexe com a nossa capacidade de raciocinar e entender as verdades, e a partir dessas verdades eu vivo. O que é que você leu lá no capítulo 15 de Salmos? Quem é o homem que pode entrar na presença do Senhor? Ali tem uma lista de coisas para você pensar. Ali tem uma lista de coisas para você mudar o seu comportamento. Ali tem uma lista de coisas que você precisa se ajustar a elas, para prestar um culto agradável ao Senhor. Então, o que Paulo está dizendo é isso, meus irmãos, não sejam vazios de mente. Pensem. Não permitam que vocês sejam, no dizer de, salvo engano, Dostoiévski, o idiota útil. Não permita que vocês sejam de cabeça vazia e que outros manipulem vocês onde quer que eles queiram. Nós vivemos numa sociedade assim, uma sociedade vazia, uma sociedade despida da capacidade de raciocínio. Claro que nós temos grandes homens, mulheres, jovens, anciãos, pessoas extremamente inteligentes, pessoas que pensam, que reagem a tudo isso, mas nós temos uma sociedade que é massa de manobra. Nós temos uma grande massa no nosso meio social que é movida para lá e para cá, de acordo com os interesses dos cabeças. Marcelo Risman é um comentarista secular, e ele, comentando esse fato, ele diz assim: o mundo vem passando por um fenômeno diabólico e muito bem pensado nas classes dominantes, que é a idiotização da sociedade. Esse processo vem sendo implementado dia após dia na sociedade. Esse processo de idiotização da população tem se alastrado desde a política até a religião, das universidades até as creches, das músicas até os programas de TVs. Prova disso é que quanto mais superficial, fútil, vazio, danoso, nocivo, erotizado e escandaloso esse conteúdo for, mais aceitação e mais admiração terá do público. Qual é a arte que chama a atenção hoje? Quantos de nós temos o hábito de ir para o museu e ficar apreciando aquela galeria de arte, seja pinturas, quadros, esculturas, coisas belas criadas pela capacidade criativa do ser humano, e ficarmos ali, quem sabe, parados, apreciando aquilo que é belo? Isso está diminuindo. Cada vez mais, as pessoas não querem encher a sua cabeça com cultura, com conhecimento sadio. As pessoas querem o quê? Banalidade. Qual era a qualidade das músicas? Claro que tinha música ruim também lá atrás, né? Mas qual era a qualidade das músicas populares de 1960, 1950, 1940, 1970? Qual é a qualidade das músicas populares de hoje? Do que é que essas músicas mais falam hoje? É da beleza de um relacionamento sadio entre um homem e uma mulher? É do romance belo que pode existir? É da maravilha da criação? É das coisas belas que existem na natureza? Do que é que falam as músicas de hoje? Nada. Apenas uma sociedade vazia que cada vez mais cultiva o vazio, cada vez mais se torna idiota útil. E a população, então, ela é movida para lá e para cá, em todos esses setores que nós falamos aqui, na fala de Marcelo Risman. Desde a política, nada. O cidadão de hoje não é ensinado a pensar politicamente, ele é manobrado de acordo com a maioria, com os interesses de uns e de outros. O cidadão de hoje, na sociedade, na religião, ele também é emoldurado de maneira que ele vai com a maioria e busca aquilo que todo mundo está querendo, e não muitas vezes o que a palavra de Deus está dizendo. Ele não pensa, ele não busca o conhecimento da Escritura. A música, como dissemos, os programas de TVs. O que é que a TV nos ensina? Quais são os programas realmente educativos que pode dizer, vale a pena ver esse programa de TV? Talvez você salve aí 2, 3, no grande número de TVs que você tem ao seu acesso. Nós não temos programas de conteúdo. Nós não temos nem mesmo jornalismo de conteúdo. Apenas a manobra do povo levando cada um para lá e para cá. A erotização, não é? Nós temos visto aí até mesmo material curricular nas universidades ou nas escolas infantis, ensinando crianças de 4, 5 anos a se masturbarem, ensinando crianças de 4, 5 anos a conhecerem a estrutura fisiológica de alguém e até se excitar com aquilo. Nós ficamos abismados com tudo isso, mas esse é o nosso mundo.
um mundo idiotizado, um mundo insensato, um mundo que não aprende a pensar, mas é guiado, conduzido pela cabeça de alguns. Paulo está dizendo o quê? Não se tornem assim, não sejam tolos, não sejam insensatos. Meus irmãos, o comportamento desagradável, o comportamento desrespeitoso, ele é considerado bonito hoje. Falar palavrões é bonito para o mundo lá fora. Viver uma vida sensual, seja no vestir, no falar, nos trejeitos, no pensar, no esboçar o que se sabe, é bonito, é belo. Existe um grande espaço para que isso se torne verdade, realidade no dia a dia da nossa sociedade. Os programas de TVs humorísticos que temos, qual é o nível das piadinhas que você vê por ali? Nem vale a pena ver, não é mesmo? Nós não temos coisas boas mais para nos deleitarmos com isso, como dissemos, as novelas, as músicas, tudo isso carregado de palavrões, de obscenidade, onde as pessoas não recebem aquilo que é bom, mas apenas são levadas, enxurradas a viver num padrão que a sociedade dita. E muitas vezes nós, como cristãos, também somos envolvidos em tudo isso. Criação de termos inexistentes, por exemplo, como todes, que está aí, sendo inserido na sociedade. Isso é um absurdo, isso é uma idiotização. Não existe a possibilidade de um termo como este ser aceito na estrutura gramatical que nós vivemos. Basta você ler um pouquinho sobre a nossa estrutura de gramática. Isso é impossível, mas é enfiado na cabeça da sociedade, e muitos segmentos, inclusive religiosos, evangélicos. Outro dia eu vi um vídeo onde o pastor saudava a todos, a todas e a todes. Amados, isso é entrar na veia da insensatez, isso é entrar no curso da idiotização do mundo. Igreja, pense, é o que Paulo está dizendo, não se torne insensato, não entre apenas como massa de manobra, não entre apenas na enxurrada dos segmentos errados desse mundo, mas pensem. É isso que Paulo está chamando a atenção do povo. Meus irmãos, a criação de termos, então, como esse que nós dissemos aqui, tentam justificar a discriminação do gênero numa sociedade corrompida. A veiculação de programas, por exemplo, como Big Brother. Tem alguém que assiste Big Brother aqui? Não levanta a mão não, se você vai ser apredejado, né? Mas se tiver, pare com isso. Diga para mim o que você vê de bom num programa desse. Mas tem crente que assiste. Tem presbiteriano que assiste. Horrível, não é? Nada se aproveita ali. E eu citei o Big Brother, mas existem vários outros programas do mesmo cunho. Idiotização de uma sociedade, manipulação das mentes de pessoas que não param para pensar. Paulo está dizendo, não sejam idiotas, não sejam insensatos, não sejam tolos para andar de acordo com esse mundo. Emburrece, torna você mais idiota, torna você mais burro, torna você mais vazio, torna você muito menos adorador de Deus. Quanto mais idiota, maior a possibilidade de engano. Quanto mais cabeça vazia, mais a capacidade de dominação, seja no campo da política, no campo da economia, em qualquer outra área da vida. Quanto menos você souber, quanto menos você pensar, mais alguém vai ter controle sobre a sua vida. Paulo está dizendo o quê? Parem de seguir o curso desse mundo. Parem de serem idiotas como o mundo está querendo que você seja. Pare de ser uma pessoa imbecilizada e pense, viva racionalmente. Eu quero citar de novo aqui o Marcelo Risman, quando ele diz assim, a remoção da autonomia mental das pessoas gera mulas, animais de cargas e de manobra. Gera massas burras e incapazes de distinguir sorvetes de fezes, sem a ajuda de um pseudo-especialista. Pessoas que perdem o discernimento da vida. Já não sabem mais o que é bonito, o que é feio, não sabem mais o que é certo, o que é errado. Simplesmente vão porque todo mundo está indo. E muitos crentes indo juntos. Muitos crentes aderindo porque é politicamente correto. Para eu me dar bem com a sociedade, eu preciso estar
aceito no meio deles, eu preciso também participar dessa e daquela forma de pensar. Mas ser crente, meus irmãos, é o contrário disso. Ser crente é nadar contra a correnteza. Ser crente é ir contra a grande multidão. Imagine você numa grande avenida, todo mundo vindo numa direção e você querendo ir na direção contrária. É muito complicado e muito difícil, mas é isso que é ser crente, isso que é ser cristão. Paulo está dizendo, não sejam idiotas, junto com a massa, mas compreendam a vontade de Deus. Versículos 17, a primeira parte diz exatamente assim: não sejam insensatos. Você tem sido insensato? Você tem andado conforme a maioria? Você tem parado de ler a Bíblia e lido mais o seu aparelhinho de celular o dia todo? Você tem deixado de ler bons livros e se voltado apenas para o que você ouve e vê nesse mundo cheio de coloridos por aí? O que é que tem formado a sua capacidade de raciocínio? Não sejam insensatos. Então, meu irmão, se você tem se permitido a insensatez, a idiotização, a imbecilidade, o desafio de Paulo é o seguinte: para com isso. Bota um freio, mude o curso e volte para o Senhor. Tenha uma vida de piedade, tenha uma vida de entrega real do Senhor, ao Senhor a cada dia. Não seja uma pessoa alienada. Saiba sim de tudo que se passa, de tudo que acontece, mas filtre tudo pela palavra de Deus. Conheça os procedimentos que o mundo tem, mas olhe para a palavra de Deus, porque o seu guia é a palavra de Deus e não o que a sociedade dita. O seu guia são os princípios da Escritura e não aquilo que as pessoas estão querendo que se faça, porque é bonito, porque é belo. Qual é o requisito que você viu ali? Não vos torneis insensatos. Mas Paulo dá um contraponto. Segundo requisito, ou no caso aqui é o quarto requisito, procurar e compreender qual a vontade do Senhor. O quarto requisito, então, para essa vida cristã piedosa, para essa vida cristã autêntica: não ser idiota, não ser insensato, não ser um tolo, não ser manobrado, olhar para a palavra, andar pela palavra. Mas Paulo diz, procurem compreender a vontade do Senhor. E procurar compreender procurar compreender a vontade do Senhor é algo prático. Não cai do céu pronto. Não é apenas você vir na igreja e sair flutuando. Hoje eu estou cheio do Espírito. Não é assim. Não é? Não é apenas uma emoção que você leva para casa. É racional. Procurai compreender. É um exercício de mente. Você precisa olhar para a palavra, precisa mergulhar na palavra, precisa conhecer a palavra e dessa palavra discernir, entender racionalmente o que é que Deus pede de ti, o que é que Deus quer que você faça e viva. Então Paulo vai dizer assim: procurar e compreender qual a vontade do Senhor. Paulo falou anteriormente, meus irmãos, como já dito, aos Efésios, no capítulo 5, versículo 10, olha de novo aí: prove sempre o que é agradável ao Senhor. Prove aquilo que Deus faz de maravilhoso e de belo. Experimente, torne isso prático na sua vida. Romanos capítulo 12, versículo 2, todo mundo sabe de cor e salteado. É mesmo? Então vamos lá, fale comigo. Alguém começa? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É o que Paulo diz ali. Vivam como um culto vivo perante o Senhor, descubram e desfrutem da maravilha que é a vontade de Deus na vida de vocês. Paulo apresenta, meus irmãos, essa procura em conhecer, compreender e então fazer a vontade de Deus como uma prioridade do cristão. Falamos agora há pouco aqui de Charles Wesley. Charles Wesley tinha o seguinte lema para a sua vida pessoal: não é obrigado você a aceitar isso, né? Ou viver isso, cada um tem o seu. Mas o lema de Charles Wesley era o seguinte: sem fé, sem café. Simples assim, né? Se eu não dedicar tempo primeiramente ao Senhor, em leitura da palavra, em meditação, em oração, nem café eu vou participar. Porque a prioridade para mim é o relacionamento com o Senhor. E é nessa vida de prioridade que esse homem se tornou o grande apóstolo da evangelização do seu país na sua época.
É exatamente com esse coração consagrado ao Senhor que ele mostrou para o mundo que é possível sim ser um crente consagrado a Deus e termos vidas piedosas perante o Senhor. Teve erro na vida de Wesley, teve falhas no metodismo, assim como tem no presbiterianismo, no qualquer que seja a denominação cristã, mas foi um homem de piedade. Conta-se a história que depois de muitos anos já tinha falecido, já tinha acabado aquele período clássico e belo, e a casa dele até hoje é um local de visitas lá na Inglaterra. Então foi uma comitiva visitar a casa de Wesley. Assim como os reformadores têm os seus lugares e os cristãos vão lá visitar e conhecer, um grupo foi lá conhecer a casa de Wesley. E havia ali, ou há ali naquela casa, um historiador. Então ele conta, essa casa aqui foi construída em tal época, assim, assim, Wesley morou aqui, etc e tal, e vai contando a história de Wesley, acerca de tudo aquilo ali, e ele vai dizer, ó, nessa sala aqui, Wesley tomava as suas refeições com a família, aqui era o quarto de Wesley, etc. Ele vai mostrando a casa e delineando ali a história daquele homem do passado. E ele leva o pessoal até uma saleta que era o escritório de Wesley. Aqui, esse homem tinha o seu tempo com o Senhor. Aqui, esse homem tinha um tempo de dedicação, de leitura da palavra, de estudo da palavra e de uma vida piedosa, de joelho no chão, de oração ao Senhor. Aqui, Deus moveu o coração desse homem para mover toda a Inglaterra e pregar o evangelho até fora do seu país. E no meio daquela comitiva, tinha um garotinho, por volta de uns 6 anos. E aquele garotinho ficou extremamente impactado com aquela história. Que coisa linda que Deus fez na vida desse homem. E o historiador saiu levando as pessoas para outro lugar, foi para o jardim, foi para o quintal da casa, mostrar as coisas ali, e aquele garotinho ficou naquela sala, admirado, estupefato ali. E lá na frente a família percebeu, cadê o garoto? E voltam procurando, e quando chegam lá ele está ajoelhado na mesma cadeira a qual Wesley ajoelhava para orar, e ele dizia, Deus, faz de novo, Senhor, faz de novo. Aquilo que o Senhor fez com esse homem, faz de novo. Marcou a história. Um homem que teve uma vida extremamente devotada, piedosa e entregue ao Senhor. Viver à luz da vontade de Deus, meus irmãos, capacita o crente a possuir autocompreensão, a entender quem ele é. Quem veio na reflexão de quarta, última, nós falamos um pouquinho disso. Quando nós estamos na cruz e olhamos para a cruz de Cristo, nós temos uma percepção de quem somos. Quem você é quando você olha para a cruz? Quem você é quando você olha para a cruz? Você fala, eu sou um pecador. Quando você olha para a cruz, você fala, eu sou um desgraçado. Quando você olha para a cruz de Cristo, você fala, eu sou um merecedor da condenação. Você olha para a cruz, você fala, eu sou alguém que traiu a Cristo também, ajudei a crucificação dele. Quando você olha para a cruz, você olha o lado negativo da sua vida, e isso é próprio, é certo. Mas quando você olha para a cruz também, você vê que você é fruto e objeto do amor de Deus. Quando você olha para a cruz, você olha e vê um Deus que te amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para morrer no seu lugar. Quando você olha para a cruz, você vê um Deus que te amou tanto, que está de braços abertos, como o pai do filho pródigo, esperando a sua volta para os braços do Pai. Quando você olha para a cruz, você vê um Deus que te recebe de volta na família, te adota de novo como filho. Você olha para a cruz e você vê heranças eternas e maravilhosas que estão preparadas para aqueles que amam ao Senhor. Quem você é? Então, viver essa compreensão da vontade de Deus abre o nosso entendimento, para que nós não apenas saibamos algo, mas para que nós de fato vivamos algo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 7, Paulo diz assim, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Olhe o que Deus quer dizer para você, entenda o que Deus está mostrando para ti. João Calvino dizia o seguinte, aquele que se exercita dia e noite na meditação da lei, facilmente triunfará sobre as dificuldades que Satanás, a miúde, coloca em seu caminho. Algo parecido do que Calvino tinha dito, Deus tinha dito certa vez para Josué, lembra disso? Não se aparte do livro da lei, antes medita nele dia e noite, porque fazendo isso, prosperará o teu caminho e você será muito bem sucedido por onde quer que fores. Então Paulo estava, meus irmãos, aqui definindo sabedoria como entender qual é a vontade de Deus. Não seja tolo, não seja insensato, mas busque compreender, entender a vontade de Deus. Paulo não está aqui tratando de novo de saber a vontade de Deus para cada circunstância da vida.
tá? Não é saber com quem você vai casar, se você compra a casa ou vende o seu apartamento. Não, Paulo não está tratando disso. Não é esse tipo de vontade circunstancial que Paulo está tratando. Paulo está tratando da vontade de Deus para a sua vida. Qual é a vontade de Deus para a vida do crente? Que vocês sejam santos. Que vocês sejam exponencialmente diferentes do padrão do mundo. Para que vocês sejam o outro lado da moeda. Para que vocês sejam vistos como pessoas dignas de aplauso, porque são diferentes, ao mesmo tempo dignos do ódio do mundo, porque são diferentes. Paulo está dizendo, meus irmãos, aqui que nós devemos compreender a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que nós sejamos santos. É disso que Paulo falou em toda essa sessão, do 4:17 ao 5:17. Mudem a forma de vocês pensarem, mudem a forma de vocês viverem, sejam pessoas puras, sejam pessoas santas. Capítulo 1, versículo 4, Paulo vai dizer que a vontade de Deus é que nós sejamos santificados. Se você voltar lá no capítulo 1, versículo 4, Paulo diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos. Olha só, antes de escolher você para ir para a glória, Deus te escolheu para ser santo. E é ser santo aqui nessa terra. É ser diferente aqui nesse mundo perverso. Então Paulo diz que ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. É o que Paulo nos ensina. Meus irmãos, para se conhecer a vontade do Senhor, então, é preciso ler a Bíblia. É preciso mergulhar na palavra. É preciso gastar tempo com ela. Brincamos aqui, às vezes, com a expressão que o crente fala para a Bíblia. Estou contigo e não abro. E não abre mesmo, né? A Bíblia fica lá a semana inteira parada, não abre a Bíblia. No domingo, quase que precisa passar um paninho em cima para tirar a poeira, para trazer para a igreja. Isso não é ser crente. Medita nela de dia e de noite. Todo dia, lê a palavra. Todo dia, vai para a Escritura. Todo dia, beba do Senhor. Alimente-se da verdade. Medite nisso, pense nisso, compreenda a vontade de Deus para a sua vida e Deus vai te fazer uma pessoa diferente desse mundo. Você pode ser aplaudido ou você pode ser apedrejado. A circunstância é que de repente vai dizer o que vai acontecer com você. Mas todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Sabe que dia é hoje? Hoje é um dia chamado, na missiologia, do DIP, D-I-P, Dia da Igreja Perseguida. Essa é uma programação que a missão Portas Abertas difunde no mundo inteiro, para que a igreja ore pela igreja perseguida. Você sabia que para cada 8 crentes, antigamente era 10, né? Há pouco tempo atrás, hoje é 8. Para cada 8 crentes, tem um preso, por causa da sua fé. Ou maltratado, ou morto. Lá no norte da Índia, conversei com um missionário que está indo para lá, talvez a gente traga ele aqui na igreja em agosto. E estamos ainda conversando, porque um dos missionários que viriam em agosto pediu para tirar o time fora, por razões outras, e talvez a gente traga então esse colega aqui. Mas ele falou que lá no norte da Índia está acontecendo uma perseguição em massa contra os cristãos. Cerca de 100 mil cristãos já foram desalojados de casa, estão vivendo em acampamentos, em áreas outras e sendo perseguidos. Muitos deles já morreram, porque são cristãos. Você fala, pastor, graças a Deus isso é lá, né? Não é aqui, né? Quando um chora, os outros choram com ele. É tempo de nós olharmos para o mundo e vermos que nós precisamos ser de fato crentes diferentes. Não podemos nos adequar aos mandos da sociedade. Não podemos nos conformar, diz Paulo, com esse mundo que nos cerca. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Está vendo? Tudo é racional. Mude a vida, não se adeque ao mundo, viva uma vida separada para a glória de Deus. Então você quer ser verdadeiramente um crente de qualidade? Você quer viver realmente uma vida cristã diferenciada? O que nós podemos dizer? Falei no domingo passado que você precisa andar como sábio e não como nécio. Falei no domingo passado que você precisa remir o tempo porque os dias são maus. E falamos hoje que você precisa não se tornar insensato. E falamos por último, você precisa
conhecer a vontade de Deus. E quando nós nos adequamos aos ensinos da palavra, a nossa qualidade de vida cristã tem um up, recebe um upgrade. Nós somos turbinados, esse é o dizer de hoje, né? Nós somos melhorados e capacitados a viver uma vida diferente, para a glória de Deus e para o alcance desse mundo à nossa volta. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos, a igreja, abençoe cada um de vocês. Não se contentem a ser cristãos rasos, não se contentem a ser cristãos que saibam apenas as coisas mínimas da Escritura. Conheçam mais, discernam mais, pensem mais, meditem mais, para que nós sejamos transformados mais e mais à semelhança do nosso Senhor Jesus.